Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Muito bem, estamos de volta aqui no seu programa Fatos em Debate, esse quadro tão importante aqui do Jornal da Vida, da rede de Bacabal. Muito bem. Hoje, no Fatos em Debate, quero me propor a fazer uma reflexão com vocês a partir das ideias de Manfredo de Oliveira, fazendo assim uma análise da nossa conjuntura a partir de dois pontos principais, que é a reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. O Manfredo de Oliveira chega a dizer que o eixo básico do projeto de civilização que está sendo proposto para os brasileiros é a substituição da qualidade de vida dos seres humanos ao crescimento econômico, à acumulação do capital. Imagine só. Pois é, ele aí que é doutor em filosofia e professor da UFC faz esse debate conosco. Eu quero dizer que não se pode pensar a situação atual do Brasil simplesmente a partir do Brasil, pois tudo nesse mundo está interligado. No caso brasileiro, o objetivo da implementação do projeto neoliberal de sociedade entre nós se faz agora mais visível através aí desses projetos de reforma, também denominados de processo de ajuste, que constituem aí na derrubada sistemática dos direitos sociais. Mas o que mais impressiona é a velocidade dos esforços que estão sendo feitos para mudar a Constituição e, consequentemente, retirar a própria dignidade das parcelas mais carentes da sociedade brasileira. Há um forte retrocesso social, com a eliminação de conquistas sociais de décadas, com a intensa participação democrática, que agora se joga no lixo da história com a perda de direitos, com o desmantelamento de programas sociais, com o crescimento da informalidade no mercado de trabalho e também com a volta da fome e o aumento acentuado das desigualdades. A tendência é o agravamento da situação com a plena implementação da reforma trabalhista, cujo objetivo básico é reduzir o valor da força de trabalho, barateando assim os custos do empresariado e precarizando o trabalho com a informalidade, com a contratação por hora, com as reduções drásticas de salário, que ao final significam aumento desumano do grau de exploração da força de trabalho em nosso país. A situação é grave. Cai com isso a CLT, que era o conjunto de normas que protegiam aí os empregados desde a década de 30. Hoje, apenas um terço dos trabalhadores está fundamentado e contratado pelas normas da CLT. As condições do mercado de trabalho começaram a piorar desde 2015, depois da implementação desta maldita reforma. Cresceu muito o contingente de trabalhadores sem acesso aos mecanismos de proteção social vinculados aí à formalização do trabalho, da sua carteira assinada, né? Como o salário mínimo, a aposentadoria e mesmo o emprego, pois hoje temos a maior taxa de desemprego das Américas, 12,8%. E há poucas perspectivas de melhora nesse mercado de trabalho para os próximos anos. Numa situação que em tudo aponta para uma substituição das tarefas do trabalhador por robôs, como já estão fazendo os bancos, como é o caso do Itaú. O que podemos esperar com o uso cada vez mais intenso dos produtos da inteligência artificial? Não sabemos, né? A Organização Internacional do Trabalho decidiu, inclusive, denunciar o Brasil por violações das convenções internacionais. O país será investigado por tirar a proteção dos trabalhadores, permitindo que o negociado entre empregados e patrões se sobreponha à própria lei. Por sua vez, isso se aprofunda com a implementação da reforma da Previdência, reduzida a uma simples questão fiscal, deixando para trás os valores éticos, o que se mostra, por exemplo, na inviabilização da aposentadoria para grande parte dos trabalhadores. Esse tipo de reforma é apresentado pelo governo como solução fundamental para todos os problemas do país hoje. Acima de tudo, afirma-se com força que não há alternativas para a proposta,
No entanto, com a pressão popular e o medo dos deputados em função das consequências de seus votos, os fizeram retirar da proposta a diminuição, por exemplo, dos benefícios para idosos miseráveis do BPC, a proposta, por exemplo, maléfica que estava sendo apresentada de aposentadoria para os trabalhadores rurais, entre outras coisas foram retiradas, né? Além disso, há impacto direto das aposentadorias e benefícios previdenciários na movimentação da economia. Imagine só, para 70% dos municípios, esta é a fonte principal de recursos, inclusive aqui para Bacabal, até mais do que isso um pouco. Agora, há uma mudança nessa estrutura. Parece se perceber que o modelo de repartição, ele quer substituir sendo substituído aí por um modelo de privatização da Previdência. Por isso, os grandes beneficiados dessa reforma são justamente os mais privilegiados do país, os banqueiros, os rentistas, especuladores, ou seja, o capital financeiro. A bola da reforma da Previdência está agora com os senadores, que começaram essa semana a analisar o projeto, que terão que dar o seu aval para essa proposta votada na Câmara dos Deputados. Vamos aí, vamos ver. Esperamos que tenham bom senso e não permitam que os trabalhadores, mais uma vez, paguem a conta, enquanto que os grandes bancos continuam a enriquecer cada vez mais. Pense nisso, vamos refletir. Um grande abraço e boa tarde para você, meu amigo e minha amiga.